Olá, meu nome é Sônia Moraes, eu sou terapeuta familiar e consteladora familiar sistêmica. E hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho do que é o tal do emaranhamento que a gente fala na constelação familiar. Eu trouxe aqui dois sistemas familiares, família 1 e família 2. E eu quero demonstrar um pouquinho para vocês o que é que acontece quando a gente fala que alguém está emaranhado em sua família. Nós somos frutos de quem veio antes. Essa é a lei da hierarquia. Quem veio antes de mim é maior do que eu. Deve ser honrado, deve ser respeitado. Porém, eu também tenho a questão do pertencimento. Todos fazem parte da minha família. E alguém que for excluído pode trazer também um emaranhamento, uma rejeição, um julgamento de alguém que não é aceito na família, vai trazer esse emaranhamento. E também existe a questão do equilíbrio entre o dar e receber, ou dar e tomar. Isso, se não acontece, há um rompimento na família, porque um se sente vítima e o outro em dívida. E isso faz com que essa família tenha problemas sérios, porque alguém está se sentindo na dívida com o outro, ao mesmo tempo que o outro olha para aquela pessoa e fala: coitadinha de mim, olha, dei tanto, e agora o que eu recebo? Então eu quero trazer para você um pouquinho sobre esse emaranhamento. Vocês devem estar percebendo que aqui tem uma família onde os filhos olham ainda para os pais. Pode acontecer isso quando os filhos ainda são pequenos, quando os filhos ainda estão dependentes dos pais, até uma fase da adolescência onde eles precisam do pai. E aqui você vê essa família, onde eu tenho dois filhos olhando para o futuro. Aí não está aparecendo, mas aqui tem uma filhinha que é pequena, que olham para os pais. Nós, filhos, olhamos o mundo, enquanto crianças, pelos olhos do pai e da mãe. Então, enquanto eles estão pequenos e dependentes, eles olham para a gente na expectativa de que nós mostremos o mundo a eles e de que esse mundo seja tão encantador que eles queiram ir para a vida. O que acontece muitas das vezes é que algumas dinâmicas familiares não permitem que esse jovem se volte para a vida. Antes de nós, aqui eu tenho o passado. E tudo que está lá atrás é a morte. Então eu tenho que compreender que enquanto eu estou vivendo esse sistema aqui, os meus avós, bisavós, tataravós, eles já foram. Alguns já estão falecidos, outros ainda não. Mas voltar-se para trás depois de adulto é emaranhar-se com a morte. Digamos assim, essa família aqui, os pais dessa mulher adoecem. E ela pensa: puxa, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar do meu pai e da minha mãe. Só que para isso, ela se volta para os pais e abandona a sua família atual, que é a primazia, que deveria ser a prioridade dela naquele momento. Quando ela faz isso, o que acontece? Ela deixa em aberto o relacionamento conjugal, ela deixa em aberto a sexualidade do casal para cuidar dessa família, que é de onde ela veio. É possível fazer isso? Provavelmente, se for por um curto tempo, por decisão do casal, sim. Mas se isso se estende, se isso se torna grande demais, muito tempo, isso prejudica o relacionamento conjugal. O que eu quero dizer com isso? Digamos que esse marido concorde: sua mãe está doente, beleza, vai lá, cuida dela. Mas eles têm que estipular um prazo de término disso. Porque senão, essa mulher, ela começa a viver em função dos pais novamente. E deixa a sua sexualidade. E deixa o seu compromisso com seu marido e filhos. Com isso, ela acaba causando um rompimento do compromisso com aquilo que realmente é importante, que realmente é real na vida dela hoje, a sua família atual. Sônia, mas como assim? Ela vai deixar de cuidar dos pais? Não é isso que eu estou falando.
Eu estou falando que quando a gente faz isso por um longo tempo, isso pode prejudicar a família. Então, o que seria o correto? Ela fosse, olhasse as necessidades desse casal e depois se voltasse para sua família atual e providenciasse alguma forma de cuidados. Às vezes, através de cuidadores, de uma enfermeira, de alguém que acompanhe esses pais enquanto ela cuida da sua família. Às vezes, sim, uma casa de repouso, onde haja um cuidado responsável, um cuidado que ela acompanhe, porque não é depositar o idoso ali, é estar acompanhando, visitando, trazendo o amor dentro das suas possibilidades, sem peso e sem culpa. Então, quando ela faz esse olhar para a família, ela precisa se voltar novamente para os seus filhos, para o seu núcleo familiar. Agora, um outro emaranhamento que acontece muitas das vezes. Digamos que esse casal tenha 2 filhos aqui. E esses filhos, digamos que esse é o primeiro, essa é a segunda. Eles são apresentados dessa forma. Porém, antes desse casamento, houve um aborto que não foi falado, que não foi incluído. E aí, esse aborto era antes do primeiro filho. Essa criança, conforme cresce, pode assumir o destino do outro. Por quê? Porque ela está quebrando a ordem da hierarquia. Ele não é o primeiro filho. E é muito importante que os pais incluam essa criança que foi abortada, natural ou não, de forma que haja um lugar no coração deles, tanto dos pais quanto dos filhos. Então, omitir essa informação às vezes traz doenças, às vezes traz falências, dificuldades financeiras na vida desse filho. Por quê? Porque o nosso sistema é sábio. Deus, ele fala que nós temos que amar a todos, incluir a todos. E Bert Hellinger, na constelação familiar, fala isso também. Então, esse bebê que foi abortado em um determinado momento precisa fazer parte dessa família, precisa ser incluído nessa família. Então, esse bebê é o primeiro, é o que chegou primeiro na família. Eu costumo dizer que é o primeiro representante deles com Deus. E é importante que esses filhos saibam que ele foi o primeiro, este é o segundo, esta é o terceiro. Tudo que tem ordem funciona. Quando eu quebro a ordem, eu trago alguns emaranhamentos, algumas dificuldades, porque é pesado demais. Por incrível que pareça, o nosso inconsciente sabe que houve alguém antes de mim. Como assim, Sônia? Nunca foi falado desse aborto. Mas a gente sente falta. É como se a pessoa ficasse com aquele sentimento: nossa, falta algo dentro de mim. Às vezes é a inclusão de alguém que não está aqui. Digamos que nessa outra família, esses filhos já são jovens, já estão olhando para a vida e ainda tem essa criança que está aqui. Porém, digamos que por causa de algumas questões, haja uma separação. Digamos que essa separação aconteceu por causa de um filho extraconjugal. Digamos que esse pai teve um filho fora do casamento. E digamos que esse seria o filho que veio fora do casamento. E quando eu olho essa dinâmica, esse é o primeiro filho, essa é a segunda filha. Mas houve um relacionamento, deixa eu pegar um outro boneco aqui. Houve um relacionamento em um determinado momento da vida desse homem com uma outra mulher. Houve uma traição. Não, aqui não vou trabalhar a questão da traição, mas do emaranhamento. E desse relacionamento extraconjugal veio este filho. Digamos que este filho estivesse entre o primeiro filho dessa mulher e o segundo filho dessa mulher. Desse casal, este é o primeiro e esta é a segunda. Porém,
é importantíssimo que esta família, digamos que permaneça no casamento, houve uma reconciliação, um perdão, resolveu que não haveria separação. Mas esse menino existe e ele precisa ser incluído dentro da família, dentro do coração do pai e ser aceito por esta mãe como parte dessa família, porque é filho desse homem. Então, para as crianças, para os filhos, este é o primeiro, este é o segundo e esta é a terceira. Em ordem desse casamento, existe 2 filhos, mas esse pai tem um terceiro filho e ele precisa fazer parte. Por quê? Para que essa criança e essa criança não viva o desequilíbrio na ordem do pertencimento. E quando eu excluo, quando eu julgo, eu repito isso na minha família. Talvez na família dessa mulher ou desse homem existiu outros filhos extraconjugais que não foram respeitados e não foram olhados. E acaba acontecendo novamente nesta família. Então, tudo o que eu excluo, tudo o que eu julgo, há uma repetição através das gerações. Então, se esse menino não é incluído nessa família, o que pode acontecer? Casamentos finalizados de formas que não foram boas, pode haver casos extraconjugais, pode continuar mantendo esse padrão de exclusão de alguma forma. Então, hoje o que eu quis trazer aqui foi exemplificar o que é o emaranhamento. O emaranhamento são famílias interligadas. Imagine uma constelação familiar, onde cada astro tem o seu espaço. O Sol tem seu lugar, a Lua tem seu lugar e as estrelas têm seu lugar. Digamos que fosse, aqui eu tenho o Sol, tenho a Lua, as estrelas são os filhos. A questão é, quando uma dessas estrelas sai do lugar, causa um emaranhamento, causa complicações nas famílias que vêm depois. Então, segundo Beth Hellinger, eu preciso olhar para essa questão e, a partir disso, trabalhar essa família para que as demais gerações possam ser libertas para construir a sua própria história, independente do que foi realizado aqui. Espero que você tenha compreendido. Se você tem dúvidas, pode me chamar no privado, pode mandar mensagem e eu terei o prazer de contribuir com você. Num outro vídeo, a gente vai trazer um pouquinho mais sobre a constelação familiar e sobre como resolver isso à luz da palavra. Excelente dia para vocês e lembre-se, você é quem Deus diz que você é. Então, se conheça. Olhe para a sua família, para a sua origem. Inclua quem precisa ser incluído. Ame e liberte dos julgamentos. E com certeza a sua vida e a sua família será melhor. Até o próximo vídeo.